E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16 tem um texto muito especial, muito conhecido. Diz as Sagradas Escrituras em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, repita comigo, Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele dizendo, quem dizeis que eu sou? Então respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero que você repita assim comigo: Pedro, tu és pequena pedra, e sobre esta pedra edificarei Deus. Querido, preste atenção. Jesus, ele se submeteu a um homem para começar o seu ministério. Ele se submeteu a João Batista. João Batista era um cara muito estranho. Ele se vestia com pele de camelo, comia gafanhoto, mel silvestre. Ele não estava no centro da cidade, ele estava deslocado. Mas as pessoas saíam do centro da cidade para ir ter com João Batista. Em Mateus capítulo 3 diz que Jesus chega para ser batizado. E a Bíblia diz que João vai falar: era para que eu fosse até tu, mas tu vens a mim, ele diz para Jesus. E Jesus diz sim, para que se cumprisse as escrituras, eu estou aqui. E Jesus desce as águas do batismo. No momento que Jesus desce as águas do batismo, a Bíblia diz que uma pomba em forma corpórea desce, e uma voz na primeira pessoa, que é o próprio Deus Pai, diz: este é o meu filho, e eu tenho prazer nele. Duas afirmações importantes Deus vai falar a respeito de Jesus: é o meu filho, e eu tenho prazer nele. Agora, olha só, até aquele momento, Jesus não tinha feito nenhum milagre como filho de Deus. Até aquele momento, não diz as escrituras, antes do batismo, que Jesus se manifestou a alguém como filho de Deus. Só Maria e José sabiam que ele era filho de Deus. Ninguém sabia que ele era filho de Deus. Ele não tinha se manifestado, ele não tinha realizado nenhum milagre ainda. Só que o Pai está dizendo: esse filho me dá prazer. Que prazer Jesus está dando para o Pai, sendo que Jesus ainda não se manifestou para o mundo como filho? E aí, quando a gente começa a analisar esse tipo de coisa, eu quero falar de identidade e de manifestação de filhos que se relacionam com o Pai, aleluia. Esse prazer que Jesus está dando para o Pai é um prazer no secreto, na intimidade, na comunhão, no relacionamento íntimo. É um filho que fala com o Pai, é um filho que obedece o Pai, é um filho que escuta a ordem do Pai e realiza, é um filho que se submete à vontade do Pai. Por isso o Pai está dizendo: ele me dá prazer. Mas ninguém conhece Jesus até aquele momento como filho de Deus, ele não se manifestou ao mundo, mas Deus está dizendo: é meu filho. Ou seja, qual a identidade de Jesus? Filho, filho de Deus. Isso é uma das coisas que mais o Evangelho permite com que a gente pontue, porque quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele recebe e ele entende a sua identidade de filho de Deus, acabou, querido. Quando alguém sabe que é filho de Deus, você para de ser sabotado. Quando você sabe que é filho de Deus, você não entra mais em comparação. E quem entra em comparação, entra em competição, principalmente por conta desse aparelho aqui. A gente olha a vida das pessoas, parece que está todo mundo de férias e todo mundo é rico. Já percebeu isso? Você olha para as redes sociais das pessoas: meu Deus, esse cara não trabalha não, 3 horas da tarde, olha a fotona que ele colocou nas redes sociais. Parece que todo mundo é rico e todo mundo, ninguém trabalha, ninguém tem ocupação, porque nós colocamos as melhores fotos nas redes sociais, nós aproveitamos as melhores imagens nas redes sociais, mas às vezes aquilo que nós estamos colocando na praça pública dos dias de hoje, que são as redes sociais, não é a verdade da nossa vida, daquilo que nós estamos vivendo.
Porque às vezes o casal está em guerra, está em briga, as coisas não estão bem dentro de casa, mas eles estão num lugar legal. Então o marido fala para a mulher: coloca um sorriso aí, vamos tirar uma foto desse lugar lindo. E eles tiram uma foto, e aí colocam nas redes sociais, e os seguidores daquele casal dizem: que casal maravilhoso, que casal perfeito, meu Deus do céu, olha, a gente precisava aprender. Mas aquilo não é verdade da vida deles, aquilo é uma fake. E homens de plástico não vão permanecer de pé nos dias de hoje. Você pode perceber que Deus engoliu a voz de muita gente que nós conhecíamos. Por quê? As pessoas manifestavam, as pessoas tinham, pastor Vande, uma performance, mas Deus não está atrás da nossa performance, Deus está atrás do nosso coração. É por isso que Jesus está procurando o adorador, não uma adoração, porque se Deus estivesse procurando adoração, Ele procurava performance. Deus não quer a nossa performance, Deus quer o nosso coração, Deus quer a nossa vida, Deus quer o nosso coração rendido na presença dEle. Essa é a grande diferença. É por isso que Deus sacou uma igreja de dentro da igreja. Muitos que estão aqui, muitos de nós somos sobreviventes da religião. Nós viemos às vezes de uma religião, de um conceito diferente sobre Deus, muitos nãos, muita culpa, muitos dogmas, e Deus sacou uma igreja de dentro da igreja. Por quê? Porque Ele engoliu muitas vozes, porque Deus não quer pessoas perfeitas, Deus está buscando pessoas reais. Quando a Bíblia diz que nós somos como carvalhos de justiça para a glória de Deus, a Bíblia está dizendo que Deus não está procurando pessoas perfeitas, Deus está procurando pessoas reais, e pessoas reais têm problemas, pessoas reais têm defeitos, pessoas reais passam por lutas, pessoas reais passam por desafios, mas estão agarradas na promessa, agarradas na palavra, agarradas no Senhor. Essa é a diferença. Quando Deus rejeita o rei Saul, Saul tinha pinta de rei, tipo de rei, estatura de rei, falava como rei, mas Deus não quer mais aquele tipo de rei. Por quê? Aquele rei desviou o seu coração. Então Deus agora está atrás não de um novo rei, Deus está atrás agora de um coração. Desde quando Jesus transicionou o reinado, Ele não está atrás de reis, Ele está atrás de corações que se rendem a Ele para que Ele possa usar. E aí Deus vai encontrar aonde? Deus vai encontrar num menino atrás das malhadas, que tocava bem harpa e nem sabia por quê, que jogava muito bem funda e nem sabia por quê. Mas por quê? Muitas coisas, olhe para mim, preste atenção no que eu vou falar. Muitas coisas que você tem habilidade para fazer desde a sua infância tem a ver com o propósito de Deus na sua vida. Guarda isso no teu coração. Por que você é bom? Tem gente que toca violão nato, de nascença, não aprendeu, não entrou em escola, em internato nenhum, e o cara toca de ouvido. O que é isso? É um dom, uma capacitação que Deus deu para ele, e lá na frente essa pessoa vai entender porque ele foi munido daquele dom que Deus deu para ele desde quando ele nasceu. Todos nós fomos munidos de dons e talentos que Deus entregou para nós. E quando nós ainda não encontramos o propósito de Deus na nossa vida, nós não conseguimos entender o porquê que nós somos bons em algumas coisas. Mas quando nós conhecemos a palavra, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos procurando e caçando ambientes que têm a ver com o nosso futuro em Deus, o propósito de Deus na nossa vida vai sendo desvendado, e a gente começa a entender o que Deus tem para nós e o porquê nós somos bons em algumas áreas. Quem está entendendo, diga aleluia. Olha da onde Deus vai tirar o próximo rei, um improvável, de trás das malhadas, alguém que não era enxergado, alguém que estava no anonimato. E quando o profeta Samuel chega na casa do pai de Davi, Jessé, com um chifre de azeite para ungir um rei, ninguém sabe o que ele foi fazer lá, e ele acha que é o primeiro filho que Jessé vai apresentar. Ele também é enganado. O profeta pensa assim: é esse, e Deus chama ele de canto e fala assim: não é esse, você vê por fora, eu vejo o coração. Eu não vejo do lado de fora, eu vejo o coração. Querido, o que Deus está procurando são homens sinceros na presença dEle. Eu tenho rodado por aí, quem eu tenho visto Deus usando? Quem tem fome e sede da palavra. Não é quem sabe mais, é quem tem mais fome.
Não é quem sabe mais, é quem tem mais fome e sede da presença do Senhor. As pessoas que têm fome e sede da presença do Senhor estão sendo alimentadas pelo próprio Deus, e isso é maravilhoso, isso é uma experiência poderosa e única na nossa vida. Nunca se sinta incapaz para fazer algo para o Senhor, porque para fazer algo para o Senhor, a capacidade vem do alto, a capacidade vem dele, ele te sustenta e ele te enche de habilidades para você realizar a obra do Senhor aqui na terra. Às vezes nós nos achamos incapazes, imperfeitos, pequenos. Irmãos, eu estou a primeira vez aqui nessa casa, então vale a pena eu contar um pouquinho do meu testemunho. Eu não conheço os meus pais biológicos, eu não sei quem são. Eu fui tirado de um lugar que era ao lado de um hospital, onde a minha mãe, que não teve condição de me criar, era de Minas, foi para São Paulo, e aí ficou grávida. Ela me deu para a família que me criou. Os meus pais adotivos me tiraram desse lugar, e eu fui criado por duas pessoas maravilhosas, mas não eram cristãs, não conheciam Jesus. Com 17 para 18 anos eu me converto, e eu levo os meus pais adotivos para Jesus. Essa é a minha história de redenção. A minha mãe, antes de ir para o Senhor, ela é diaconisa da igreja que eu sou pastor. Ela foi para o Senhor em 2012. Uma semana antes dela ir para o Senhor, ela disse que ela foi me buscar naquele lugar, a primeira vez que ela me viu, e eu estava em cima de uma cama, tomando uma mamadeira de caldo de feijão, e eu soltei a mamadeira, e dei um sorriso para ela. E ela disse, ela foi lá para pegar uma menina, porque também tinha uma outra mulher que estava dando uma menina. E ela falou, não vou levar a menina não, eu vou levar esse menino, porque o sorriso dele foi um sorriso de Deus para mim. E eu coloco no livro O Legado, que eu trouxe aqui também alguns exemplares, que sorrir na crise te tira dela. Ouse acreditar em Deus nos seus piores dias, Ele pode mudar o cenário da tua vida. Não, eu quero que você levante a tua mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Ouse acreditar em Deus, mesmo que você esteja vivendo uma tempestade. Ouse acreditar em Deus, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que você se sinta cercado, Ele ainda é o mesmo para mudar os cenários na nossa vida. Aleluia! Eu creio nisso, eu creio nisso. Então Deus continua levantando improváveis. Deus continua levantando pessoas que não têm aparência, que às vezes nem são as melhores. Irmãos, pastor Vande, eu acredito que aos olhos humanos, a gente escolheria um time melhor que o time de Jesus, porque o time de Jesus era ruim, cara. Os 12 eram ruins. O que a gente ia olhar? Não, aquele cara fez MBA em tal faculdade, ele pode nos ajudar nessa área. Ou aquele cara, ele tem bastante recurso, se der ruim o ministério, ele pode nos ajudar e nos socorrer. Ou aquele lá é bom disso. Nós íamos escolher os melhores. Jesus não escolheu os melhores, Jesus escolheu corações. Será que tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Você pode dar um glória a Deus no seu lugar? Jesus está procurando corações. Aqui em Mateus 16 é a primeira vez que Jesus fala sobre a eclésia. Há 2 meses atrás eu estava exatamente nesse lugar, em Cesareia de Filipe, onde está tendo toda essa guerra aí agora. Jesus leva os discípulos para esse lugar, que é um lugar completamente pagão. Vários deuses são adorados em Cesareia de Filipe, vários altares tem em Cesareia de Filipe, as marcas desses altares estão lá até hoje, e existe uma gruta enorme que até hoje está lá, e na época de Jesus era apontado como as portas do inferno. Está lá essa gruta até hoje. Os judeus não gostavam de ir para Cesareia de Filipe, por quê? Porque era um lugar de muito paganismo, e judeu não gosta de paganismo, os judeus acreditam num único Deus. E aí, de forma intencional, Jesus leva os discípulos para Cesareia de Filipe, aonde existe uma multidão sacrificando bodes, porque o deus Pan, porque esse lugar também era conhecido como Paneia na época de Jesus, e existia um deus que chamava Deus Pan, metade homem, metade bode, e ele era adorado, porque era o deus, daí vem a palavra pânico, medo, pavor, pânico noturno. O deus Pan era adorado em Cesareia de Filipe. E aí Jesus intencionalmente leva os discípulos para esse lugar e faz 2 perguntas para eles. A primeira: o que esse povo fala ao meu respeito?
O que esse povo fala de mim? E aí os discípulos vão falar o que nós lemos aqui. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Aí Jesus faz uma segunda pergunta: mas vocês, o que vocês pensam ao meu respeito? Que coisa linda, irmãos. Jesus nos conhece, conhece o nosso coração, sabe o que nós precisamos, sabe o que nós queremos ouvir, mas Ele faz perguntas, porque Ele quer interagir e que a gente participe de toda a construção. Deus não é mágico, Deus é construtor. E Ele faz uma pergunta: e vocês, que são mais íntimos, mais chegados, o que vocês pensam ao meu respeito? E dessa vez Pedro vai acertar, porque Pedro vai falar assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus vai falar: yes, Pedro, dessa vez você acertou. No original, o que Jesus vai responder para Pedro, sobre esta verdade que acabou de sair da tua boca, eu vou edificar a minha eclésia, e as portas do inferno, ele aponta para a gruta, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha eclésia, e aponta para os discípulos. Não, você precisa vir comigo aqui, que isso é lindo, irmãos, porque essa declaração atinge completamente a nossa vida. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus está dizendo que nada vai parar a sua eclésia, nada vai parar a sua igreja. Sobre essa verdade, Pedro, que verdade? Que Jesus é o fundamento, Jesus é a cornerstone, é a pedra angular, é a pedra de esquina, é o que sustenta tudo. Todos aqueles que acreditarem em Jesus e construírem a partir de um relacionamento com Jesus, construírem a sua vida em devoção, em piedade, em santidade, vão construir de forma segura. E todos aqueles que não acreditam no Senhor, é como a casa na areia. Vem o vento, vem a tempestade, as águas sobem, a casa na areia cai, mas ela foi levantada, como a casa na rocha. As duas foram erguidas, as duas foram levantadas. Quando você sabe quem é quem? Quando vem a adversidade, porque a adversidade revela o fundamento. Quando você ficou sabendo quem era amigo de verdade? Na adversidade. Quando a gente fica sabendo quem realmente está lado a lado com a gente? Na adversidade. Porque a adversidade revela o fundamento, e é o fundamento que sustenta o que todo mundo vê. É o secreto que sustenta o que todo mundo vê. E aí eu quero linkar isso com o início da pregação, porque eu disse para você que Jesus não tinha se manifestado como filho, mas o Pai está dizendo: eu tenho prazer. Qual prazer? Porque é um relacionamento que ninguém vê, mas o Pai vê, e é o que sustenta em público. É a tua vida em secreto que sustenta a tua vida em público. Não, levanta a tua mão, pega essa palavra em nome de Jesus. É o teu relacionamento íntimo com Deus que vai sustentar tudo de pé. Quem está entendendo, diga aleluia, dá um glória a Deus, celebre o Senhor nessa noite. É o nosso relacionamento íntimo. Querido, ninguém vem elogiar esse prédio e fala para o pastor Vande, para a pastora Sheila: uau, que fundamento incrível que vocês fizeram aqui. Porque ninguém vê o fundamento. E olha que a gente gasta com fundamento. Quem construiu casa sabe disso. Só que ninguém vê. Mas é o que ninguém vê que sustenta o que todo mundo vê. É por isso que esse altar público não pode ser maior do que o meu altar secreto. Todo domingo eu prego com a minha esposa e com os meus filhos na primeira fileira. Eles sabem quem eu sou e quem eu não sou. Eles sabem o fundamento. E quando eu vejo a minha esposa chorando e vibrando com a palavra, eu digo: obrigado, Jesus, porque eu consegui ser de verdade diante da minha própria família, aleluia. E isso é difícil de vermos em alguns lugares por aí, irmãos. Pessoas genuínas, pessoas de verdade, pessoas que querem realmente, que são apaixonadas pelo Senhor, que nem são os melhores, os maiores, mas são apaixonados, tem uma chama dentro do coração. E quando nós somos de Deus, estamos bem com o Senhor, o nosso relacionamento está firme, a gente consegue detectar quem é quem, porque o Espírito testifica no próprio Espírito quem é quem.
quando alguém está tendo relacionamento no secreto com Deus, quando alguém está tendo relacionamento e intimidade com o Senhor, querido, o semblante dessa pessoa resplandece diante das outras pessoas. Algumas coisas são desatadas e a gente nem sabe. E o que aconteceu esse mês que passou na minha vida foi um negócio assim de louco, porque eu tenho 48 anos, eu sei que não parece, mas eu tenho 48 anos. E eu achei a minha mãe depois de 48 anos. A minha tia mora aqui em Americana, eu não sabia. Parte da família é de Campinas. E eu não sabia. Eu não sei nada do meu pai e nada da minha mãe. Mas eu fui pregar numa igreja nossa em Mogi das Cruzes, e uma irmã, escute isso, irmãos, porque às vezes a gente acha que nada está acontecendo e tudo está acontecendo. Não, eu vou repetir. Às vezes parece que nada está acontecendo, mas é o dia que tudo está acontecendo. Quando eles tiveram uma pesca maravilhosa? Quando eles voltaram sem pescar nada. No dia que eles não pescaram nada, eles pescaram tudo. Não, você precisa pegar o que eu estou falando, levanta a tua mão. Eu quero dizer, não reclame, não murmure, porque algumas coisas não estão acontecendo, porque Deus está trabalhando aí. Aleluia! Quando parece que nada está acontecendo, tudo vai acontecer. Aquele cego no tanque de Siloé, às vezes, irmãos, o que a gente precisa é da lama, para a gente enxergar. Porque a lama, Jesus faz lama, gospe no chão, faz lama e coloca nos olhos daquele cego, e manda ele ir se lavar no tanque de Siloé. O tanque de Siloé é público, todo mundo conhece o tanque. Aquele cego provavelmente, mas muito provavelmente, tomava banho naquele tanque, bebia água naquele tanque. E Jesus está falando para ele, volta lá. Ele deve ter pensado, Jesus, eu quero ver. O Senhor está mandando eu voltar para um lugar que eu conheço bem. Mas escute, o mesmo lugar se torna outro lugar depois de uma palavra liberada de Jesus. O mesmo lugar se torna outro lugar depois que Jesus libera uma palavra. Eu quero profetizar sobre a tua vida, você que está aqui na comunidade da Fé Limeira. Eu quero profetizar que talvez você saiu da tua casa com um problema, voltou do trabalho com uma situação lá, mas o mesmo lugar se tornará outro lugar depois que Jesus liberou uma palavra. Quem crê nisso aqui? Aleluia. Eu creio, irmãos. Eu creio. O mesmo lugar se torna outro lugar depois da palavra. Lembra quando eles voltam? A Bíblia diz, depois que Pedro tenta pescar e não consegue, eles estão lavando as redes, passaram uma noite inteira. Eu moro numa vila de pescador em Bertioga. É impossível, pastor, um pescador entrar no mar para não pegar nada. Eu estou falando de pescador, não estou falando dos mentirosos. Eu estou falando de gente que sabe de pesca. O cara nasceu no mar, o cara olha a lua, olha a maré, ele sabe que tem peixe, ele entra. E pescador tem fama de mentiroso, né? Tem um montão deles aqui, aleluia. Os caras entendem. Lá a gente sabe, quando o pessoal entra é para pegar. Eles sabem que tem peixe, que tem tainha, época de tainha, época de dourado, de robalo, eles sabem que tem. E aí, olha só que coisa interessante. Pedro, que tem uma companhia de pesca, que entende mais de peixe que ninguém, está voltando, lavando as redes. Não pegaram nada. Às vezes é propósito de Deus a gente não pegar nada. A quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Às vezes a gente não entende, mas Jesus está esperando a volta. Às vezes você saiu para resolver, não conseguiu e está voltando. Jesus está esperando a volta. Você vai voltar para Ele? Você vai voltar para o lugar onde Ele está? Você vai voltar para a igreja? Você vai continuar adorando? Ele está esperando a volta. Porque tem gente que sai para resolver e não consegue e não volta. Mas tem gente que volta para adorar. Ele continua sendo Deus, mesmo não tendo acontecido aquilo que eu tanto queria. Aleluia! E aí ele está lavando as redes. Sabe o que Jesus fala? Volta lá. Volta lá. Tenta de novo. Olha o que Pedro, irmãos, alguns de nós responderiam o seguinte: ô Jesus,
Eu nem te conheço muito bem. Só para te dar um alerta, quem entende de peixe aqui sou eu. O cara é PhD em pesca, e Jesus está ensinando ele. E tem gente, irmãos, que quer saber mais do que Deus. Tem gente que acha que pode resolver o problema, porque é muito bom em uma área, é expert em uma área. Irmãos, o que nós precisamos é entregar tudo nas mãos do Senhor. São as nossas entregas diárias, as nossas entregas do dia a dia, que vão fazer toda a diferença no final. E eles voltam, e a pesca é maravilhosa. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que eles voltaram para um lugar onde realmente tinha peixe? Ou eles pararam em qualquer lugar no mar, e os peixes foram para debaixo do barco? Eu vou te falar o que eu creio. Não importa onde eles parassem, depois que uma palavra foi liberada, vai se cumprir.